Olá pessoal, mais uma aula de Código de Processo Civil preparatório para o concurso de Oficial de Justiça TJSP 2023. Continuando aí nossa aula, seção 2 da verificação dos prazos e das penalidades. Vamos lá, vamos ver a que se refere cada um desses artigos, né? Sobre o que estamos falando, né? Artigo 233, pessoal. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário, ou seja, escrevente, escrivão, né, excedeu sem motivo legítimo os prazos estabelecidos em lei, ou seja, aquele prazo para remeter os autos conclusos ao juiz, cumprimento, né, das determinações, tudo dentro do prazo. Então, o juiz, pessoal, é o corregedor permanente. Por quê? Ele faz a correição, verificação, né, dos cumprimentos das normas e do cumprimento da lei permanentemente. Parágrafo 1º. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, uma PA, né? No normas da corregedoria fala em PAD, processo administrativo disciplinar. Então, cometeu a falta, vai instaurar uma PA. Para quê? Para apurar se ele cometeu realmente esta falta e ser punido, né, de acordo com o que prevê o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo. Parágrafo 2º. Qualquer das partes, né, a requerente, requerido, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao juiz contra serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Qualquer das partes pode representar, né, o direito de representação seria de reclamar, né, daquele serventuário. Artigo 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos, ou seja, o processo, né, no prazo do ato a ser praticado. Por exemplo, se o juiz concedeu um prazo de 5 dias para se manifestar e ele levou o processo físico em carga para o seu escritório, ele deverá devolver dentro daquele prazo de 5 dias, tá certo? Isso no caso do processo físico, né, que praticamente não existe mais. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os processos são todos eletrônicos. Não faria sentido, mas existem processos sim que ainda são físicos. E aí, o que deve ser cumprido é o conteúdo desse artigo, a norma desse artigo. É lícito, ou seja, é legal, né, a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder o prazo legal. Então, é lícito a qualquer interessado, desses mencionados principalmente, exigir que o advogado devolva porque ele excedeu o prazo, tá? Então, devolva a devolução do processo. Parágrafo 2º. Se intimado, o advogado não devolver os autos, ou seja, o processo no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Aqui o CPC estabelece um procedimento para o caso de o advogado não devolver os autos físicos, né, quando for o caso. Intimado, ele tem que devolver em 3 dias. Se ele não devolver, ele perde vistas fora do cartório, ou seja, ele só pode folhear o processo no próprio balcão do cartório onde fica o processo, não pode levar mais para o escritório. Entendido? Vistas fora de cartório, processo físico ele não pode levar. E ainda incorrerá em multa metade do salário mínimo. Parágrafo 3º. Verificada a falta, ou seja, que o advogado não devolveu, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. Ou seja, essa imposição de multa aqui e procedimento para apurar a falta de advogado é feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, não é o juiz que vai fazer. Quarto,
Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública e Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato, ao agente e não à instituição que ele representa. Não é o MP que vai responder, nem a Defensoria Pública, nem a Advocacia Pública, é o advogado que é defensor público, advogado da Advocacia Pública ou até mesmo o promotor de justiça, tá? Quinto, verificada a falta, o juiz comunicar o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra um membro que atuou no feito. Ele se refere a esses membros aqui, ó, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública, tá? Porque se for escrevente, escrivão, oficial de justiça, etc., serventuários da justiça, é o próprio juiz que manda instaurar o processo administrativo que corre dentro do Tribunal de Justiça. Artigo 235. Qualquer parte ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou Conselho Nacional de Justiça. Corregedor seria o corregedor do Tribunal de Justiça, porque o permanente é o próprio juiz, tá? Ou Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, contra juiz ou relator. Relator é um juiz de um colegiado ou um desembargador que faz o papel de relator. Então, juiz ou um ministro, por exemplo, né, se fosse ministro do STF, tem lá um relator quando vai para uma junta aí de 3 ministros, 3 desembargadores e 3 juízes. Sempre um deles vai ser o relator, que injustificadamente exceder os prazos previstos em leis. Ou seja, para dar uma sentença, proferir decisões, etc., etc., os juízes têm prazo, certo? Muito bem. Então, se eles excederem o prazo injustificadamente, cabe representar no órgão representado por eles, contra eles. Parágrafo 1º. Distribuída a representação, ou seja, ela vai ser protocolada, vai receber um número, autuada. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz vai ser ouvido, né? Não sendo caso de arquivamento liminar, ou seja, pode ser que haja uma justificativa, um motivo forte, e aí decide-se pelo arquivamento, será instaurado um procedimento para apuração da responsabilidade desse juiz com intimação do representado, que é o juiz, por meio eletrônico para, se ele quiser, apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Então o juiz vai ter um prazo de 15 dias para justificar o porquê daquela falta. Segundo, sem prejuízo das sanções, das punições administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, que é o anterior, né? Se for o caso, o corregedor do tribunal ou relator do Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para, em 10 dias, pratique o ato. Fazendo uma correção aqui, né, pessoal? Eu estou tão embalado nas gravações aqui, que quando eu falei em relator, juiz ou relator, que injustificadamente, tem que lembrar que em cada uma dessas instâncias nós vamos ter juízes e relatores para processos distintos, não é sempre a mesma pessoa não, tá? Muito bem. Então, depois aí, ó, 10 dias para praticar aquele ato. Se justificou tal, explicou por que demorou, concede o prazo. Parágrafo 3º. Mantida a inércia, ou seja, o juiz, o relator, não fizeram o que tinha que ser feito, os autos serão remetidos a um juiz substituto legal, né, do juiz, ou do relator, contra o qual se representou, para decisão em 10 dias. Ou seja, se mesmo assim ele não fizer o que tem que ser feito, vai para um substituto que deverá fazer também nesse prazo, realizar o ato, né, no prazo de 10 dias.
Bem, pessoal, até para respeitar uma certa ordem aqui dos artigos, vamos encerrar, não, vamos encerrar esta aula por aqui, tá certo? Da verificação dos prazos. E a aula mais curta, mas também aí importante para vocês, tá certo? Se você quiser ter acesso aos PDFs com todas as explicações detalhadas, né, sobre cada um desses artigos, parágrafos, com exemplos até, então é interessante que vocês conheçam a nossa plataforma Explica Isso Direito Concursos. Lá você encontra agora, né, no momento que eu estou gravando aqui, as aulas de Código Civil e Processual Civil com os respectivos PDF por apenas R$ 69,90. Aulas que você assiste sem interrupção, sem propaganda e os PDFs para que você imprima, tome nota e ao imprimi-los ter aí um livro, uma apostila que você possa carregar, fazer revisões, anotações e tudo mais que a plataforma EAD pode lhes oferecer. Eu fico por aqui. Se você assiste pelo YouTube, deixa aí o seu like, se inscreva no canal também, né? Assine o sininho, marque aí o sininho das notificações para que você possa ser notificado de toda a aula nova que a gente posta por aqui. Combinados então? Dê essa força aí para a gente, deixe seu comentário também. Isso ajuda aí o algoritmo do YouTube a entender que a aula é útil. Fico por aqui. Na próxima aula, vamos falar da comunicação dos atos processuais. Combinados? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.